Fala aí galera, beleza? Tudo bem? Aqui quem fala é o professor Rafael, professor de História, e eu tô aqui para trazer mais um vídeo para vocês sobre a correção dos exercícios da revisão e o módulo avaliativo, exercício 3 e exercício 4, beleza? Então vou estar explicando aqui para vocês no caso, os direcionamentos, né? A revisão a gente vai trazer as respostas, né? E no módulo 4 a gente vai dar um direcionamento de como vocês deveriam estar fazendo os exercícios, né? A resolução dos exercícios. Só um segundo. Isso. Continuando aqui, pessoal, tive que dar uma pausinha aqui no vídeo porque estava respondendo uma mensagem lá do colégio, tá? A revisão do módulo 3, né? Os exercícios de revisão, a parte escrita, tá? Só conferir aqui com vocês, são 3 exercícios, perfeito. Descreva como foi a Revolução Chinesa. Pessoal, então a gente vai, eu vou ler a resposta aqui com vocês e vou dar uma explicada em como que funciona, vou dar o direcionamento. A Revolução Chinesa foi um processo revolucionário responsável pela transformação da China em uma nação comunista. Isso aconteceu após longos anos de guerra civil, em que as forças comunistas de Mao Tse-tung lutaram contra as forças nacionalistas de Chiang Kai-shek, ok? Com essa vitória foi fundada a República Popular da China e as transformações começaram a ser implementadas pelo novo regime comunista, ok? Então você tinha uma China muito feudalizada ainda, bem agrária, você tinha uma China completamente sem avanço nenhum. Apenas lembrando que algum tempo antes a China ela estava sendo dominada no neocolonialismo, certo? Então você vai ter aí já uma certa dominação feita por parte dos europeus na China. Então nós vamos observar aí que já vai ser fatores suficientes para atrapalhar o desenvolvimento chinês. E aí o desenvolvimento chinês ele só vem através da Revolução Comunista, né? A gente vai ver que quando o comunismo ele é revolucionado lá na China, começa-se as mudanças então. A Revolução Comunista de 1949 foi o resultado final de um longo processo de transformações que aconteceram na China no decorrer do século XX. No começo daquele século, o país encontrava-se governado por uma monarquia e era uma nação enfraquecida por conta da interferência estrangeira, que é o que nós estávamos falando agora há pouco, a dominação europeia na China, ok? O território chinês era ocupado por diferentes nações como Inglaterra e França, o que motivou o surgimento do movimento nacionalista. Então, esse movimento nacionalista é um movimento de caráter de tentar resgatar digamos assim, como é que eu posso dizer? Resgatar todo aquele patriotismo do povo chinês, ok? O fortalecimento do nacionalismo tinha em Sun Yat-sen um grande nome. A Revolução de 1911, então, ou Revolução Xinhai, colocou fim à monarquia chinesa e deu início à república formada a partir do governo provisório. O período que se seguiu após 1911 foi bastante conturbado na China e a instabilidade fomentou os movimentos separatistas em parte do país, ok? Esses movimentos surgiram, sobretudo, no sul e eram liderados pelos conhecidos senhores da guerra, espécie de chefes militares que concentravam o poder e influência sobre suas regiões de origem, certo? A luta contra esses movimentos ocorreu no período de 1916 a 1927, então vai durar 11 anos aí essas lutas, né? E foi encabeçada pelo Partido Nacionalista, ou Kuomintang, ou seja, nós vamos ver que o Partido Nacionalista ele começa a lutar e ele começa a colocar o seu objeto de luta dentro do cenário chinês. Enquanto os nacionalistas lideravam esse combate contra a fragmentação territorial, outro grupo político despontava na China,
os comunistas. O fortalecimento do comunismo no país teve diretamente relação ao sucesso da Revolução de 1917 na Rússia. Então, uma das maneiras de você fortalecer a Revolução comunista, você fortalecer a Revolução, vai ser justamente você disseminar as ideias da Revolução no seu território em outras localidades. É isso que vai acabar acontecendo, tá? O resultado do crescimento do comunismo foi o fortalecimento de uma classe de operariado, levando ao surgimento do Partido Comunista Chinês, o PCC, criado em 1921, inicialmente com 57 membros, todos considerados fundadores do partido. Um deles era Mao Tse-tung, nome de grande relevância no PCC durante os anos seguintes. Tanto é que o Mao Tse-tung ele vai se tornar até um governante chinês e vai ficar aí durante muito tempo, que é uma característica de governo comunista também, implantar uma certa ditadura, né, que é o que a gente chama de ditadura do proletariado, e o cara ficar no poder durante muito tempo. Ok, galera? Exercício número 2. Descreva como foi a Revolução Cubana. A Revolução Cubana foi um processo revolucionário que aconteceu em Cuba, uma ilha localizada no Caribe, em 1959. Pessoal, nós vamos ver que a Revolução Cubana ela acontece justamente por causa da Guerra Fria, tá? Porque na Guerra Fria nós vamos ter a seguinte questão. Os Estados Unidos ele precisava incentivar países capitalistas e a União Soviética precisava incentivar países socialistas. Então os dois países eles estavam em busca de apoio em todos os setores, em todas as vertentes possíveis, né? Esse processo foi conduzido então por um guerrilheiro que atuava na região remota da ilha chamada Sierra Maestra e teve como lideranças Fidel Castro e Ernesto Che Guevara, né? Os guerrilheiros cubanos, que a princípio conduziam um movimento revolucionário nacionalista, foram os responsáveis por derrubar a ditadura de Fulgêncio Batista. A Revolução Cubana foi conduzida então por Fidel Castro, líder de uma guerrilha instalada no interior do território cubano. A guerrilha liderada por Fidel buscava derrubar a ditadura de Fulgêncio Batista, instalada no país desde 52 por meio de um golpe militar. Após as idas e vindas, o movimento instalou-se em Sierra Maestra e foi realizado ataques aos quais resultaram na derrubada do governo cubano, ok? O novo governo cubano, então, que se estabeleceu, tinha em Fidel Castro seu grande nome e realizou uma série de mudanças no país que atraíam a atenção dos Estados Unidos. Os americanos insatisfeitos romperam relações com Cuba e tentaram derrubar o governo cubano em 61. A quebra das relações dos Estados Unidos resultou na aliança dos cubanos com a União Soviética, certo? Na verdade, os Estados Unidos ele separa o seu laço com Cuba justamente porque Cuba opta pela União Soviética, né? E aí, posteriormente, nós vamos ter o embargo econômico que vai quebrar Cuba, a União Soviética não vai conseguir manter o seu modelo até o fim, vai quebrar, e aí vai acabar os financiamentos aos países socialistas, inclusive, no caso, a Cuba também, certo? E por fim, o exercício 3, faça uma análise da Guerra do Vietnã. O que foi a Guerra do Vietnã? Ok? Então, nós estamos lidando só com guerras de motivações comunistas, ok? A Guerra do Vietnã acontece entre 59 e 75. Também começa no mesmo ano que teve a Revolução Cubana. Certa diferença que a Revolução Cubana acaba bem antes, né? E foi um conflito entre dois governos estabelecidos que lutavam pela unificação do país sob sua liderança. O conflito do Vietnã iniciou-se poucos anos depois de um primeiro conflito ter se encerrado, a Guerra da Indochina, que era uma região vietnamita, certo? Então é uma região que está acoplada ali ao território chinês, por isso que se chama Indochina, ok? Os Estados Unidos vai levar um pau nessa guerra, vai levar um cacete, vai perder o rumo de casa, né? Por isso que nós vamos ter as indústrias hollywoodianas tentando trazer filmes que contam
o heroísmo do como é que eu posso dizer? Que tenta contar o heroísmo do soldado americano. O filme do Rambo, por exemplo, é um exemplo disso, né? Onde um soldado estadunidense mata todos os vietnamitas, mas na verdade a história não foi essa, né? A história não vai acontecer isso, né? Os Estados Unidos vai levar uma piaba e vai ter que sair da guerra. Tá? O que é pior, né? O presidente dos Estados Unidos percebe o tanto de dinheiro que os Estados Unidos está gastando, fala assim, vamos arrancar esse povo da guerra, pelo amor de Deus, porque senão vai ser mais gasto de dinheiro. No percurso da Guerra do Vietnã, os Estados Unidos se envolveram diretamente no conflito. Em 69, chegaram a enviar mais de 500 mil de soldados ao país asiático. A participação americana e a motivação ideológica do conflito são consequências das tensões da bipolarização do período da Guerra Fria, no qual as ideologias do comunismo e do capitalismo disputavam a hegemonia no mundo, certo? Então nós vamos ter o Vietnã no Norte, comunista, e o Vietnã no Sul, socialista. Vietnã no Norte, comunista, Vietnã no Sul, capitalista. Após os anos de guerra, acredita-se que 1,5 milhões a 3 milhões de pessoas tenham morrido no Vietnã. Além disso, o conflito ficou marcado por cenas de violência contra civis que chocaram o mundo inteiro pelo uso das armas químicas pelos Estados Unidos, o que causou grave contaminação do solo até hoje, e até hoje afeta o país, pois aumentou o número de casos de doenças como câncer. Ok? Então nós vamos ver que até hoje o território sofre com essas questões aí, certo? Deixa eu abrir a atividade modular 4 agora e procurar explicar para vocês o que eu quero de vocês aqui. São só 6 exercícios, pessoal, então não tem muito segredo, tá fácil, tá? Então vamos lá. Exercício 1, Enem. O principal articulador do modelo econômico chinês argumenta que o mercado é só um instrumento econômico que se emprega de forma distinta tanto no capitalismo como no socialismo. Porém, os chineses já estão sentindo sua sociedade, o seu real significado. O mercado não é algo neutro ou um instrumental técnico que possibilita a sociedade de utilizá-lo para a construção e edificação do socialismo. Ele é, ao contrário do que diz o articulador, um instrumento do capitalismo e é inerente à sua estrutura como modo de produção. A sua utilização está levando uma polarização da sociedade chinesa, ok? No texto, as reformas econômicas ocorridas na China são colocadas como antagônicas à construção de um país socialista. Nesse contexto, a característica fundamental do socialismo, a qual o modelo econômico chinês atual se contrapõe, Pessoal, então, só para poder explicar aqui para vocês, esse primeiro exercício eu vou dar a resposta para vocês, tá? Alternativa A, desestatização da economia. Não, a economia chinesa, ela está baseada na estatização, não na desestatização. Né? Eles estatizam empresas privadas. B, instauração de um partido único? Não. Né? Apesar que agora, né, recente, esse exercício já deve ser um pouco antigo, mas nós vamos observar que o presidente chinês ele se declarou autovitalício, né? Já faz algum tempo. Isso é democraticamente horrível, né? C, manutenção da livre concorrência? Não, o socialismo não vai manter isso. D, formação de sindicatos trabalhistas? Não tem necessidade de ter um sindicato quando você tem um governo atuando na causa operária, certo? Então, é bem por aí. Você não tem voz, você não tem ouvido, você não tem nada, certo? E, extinção gradual das classes sociais. Essa é a ideia do socialismo. É ir acabando com as classes sociais até que exista uma única classe somente. Certo? Eu ia perguntar se alguém tem alguma dúvida, mas ninguém está me assistindo em tempo real, né? Então, é assim que funciona. 2. A respeito da Revolução Chinesa, assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as afirmações falsas. Então, vamos lá, vamos ver aqui. O Kuomintang, Partido Comunista, foi responsável por derrubar a monarquia e proclamar uma república socialista na China em 21. Foi o Kuomintang?
Fica a questão aí, eu não vou dar resposta. Mas fica a questão, vocês têm que analisar. Segundo, Chiang Kai-shek era o líder do Kuomintang e Mao Tse-tung era o líder do Partido Comunista Chinês. E aí? Tá certo ou tá errado? Né? Tá correto, né? Chiang Kai-shek, líder do Kuomintang, nacionalista, e o Mao Tse-tung é o líder do Partido Comunista. Isso eu vou dizer que tá correto. Tá? Às vésperas da Revolução, o governo de Chiang Kai-shek recebeu o apoio de países capitalistas e perseguia os comunistas. E aí? Será que tá correto? Será que tá falso? Aí vai daquilo que vocês acharem melhor. Quarto, fugindo da perseguição do governo, os comunistas liderados por Mao Tse-tung empreenderam uma longa marcha para o interior do país. Essa eu vou falar, tá correto também, tá? Último, em 1949, um forte apoio da União Soviética, o exército comunista tomou o poder, Chiang Kai-shek e os capitalistas fugiram para a ilha de Taiwan e foi instituída a República Soviética da China no continente. E aí Taiwan, né, vai ter... Taiwan vai ser conhecida por ser o território capitalista, né? Tá certo ou tá errado? O que vocês acham? E aí? E aí, galera? E aí? Né? O que fica é a dúvida. Essa eu não vou contar para vocês vão ter que descobrir. 3. Sobre a Península da Coreia, analise as afirmações a seguir. 1. A península foi ocupada por tropas estadunidenses e soviéticas durante a Segunda Guerra Mundial. O território coreano foi utilizado como base estratégica pelas duas potências que lutavam contra o Japão. E aí, galera, correto ou errado? O que vocês acham? Vocês acham que é correto ou que é errado? Fica a dúvida, né? 2. Tomando por base o paralelo 38 norte, a divisão da península acabou com os conflitos da região. Pessoal, esse a gente não precisa nem ser gênio para saber, né? Não vai acabar os conflitos na região, tá? 3. A Coreia é um exemplo de que todas as sequelas causadas pela Guerra Fria foram bem resolvidas. Se não acabou o conflito, quanto mais as sequelas de guerra, né? Então, tá errado também. Então, a gente pode ver que a alternativa E é a correta, né? Apenas a alternativa 2 e 3 são falsas. 4. Sobre a Revolução Cubana, é correto afirmar que... E aí, o que é correto afirmar sobre a Revolução Cubana? Né? Um número expressivo de padres católicos compunham as principais lideranças revolucionárias? Por que padres católicos seriam líderes comunistas? É a dúvida que fica em mim. Né? Então não é. Né? B. O êxito da Revolução só foi possível graças ao apoio econômico de diversos países da América Latina. E aí? Foi os países da América Latina ou foi a União Soviética, né? C. O caráter socialista da Revolução foi um assunto, ou melhor, foi assumido em abril de 61, ainda que a vitória tenha acontecido em janeiro de 59. Tá correto. A C é a correta. A 5 eu não vou dar resposta para vocês. Tá? A 5 eu não vou dar. As lutas sociais na América Latina mostram as dificuldades econômicas e a falta de maior convivência com a democracia. Muitas questões continuam pendentes e a desigualdade provoca injustiças e violência. Com a Revolução Cubana liderada por Fidel Castro, tivemos... Pessoal, mais uma vez a gente está analisando aí o fato da Revolução Cubana, tá? A implantação do sistema político socialista que estabilizou a economia cubana e impôs uma democracia política. Tem democracia no socialismo? É a pergunta que fica. B. O fim da pobreza e a renovação dos costumes com ampla influência da União Soviética nas manifestações culturais. E aí? Não vou falar se está certo ou se está errado, mas parece atraente. C. Estabelecimento de um governo bem aceito na América Latina sem maiores problemas de relações econômicas e culturais. Não, ele não vai ser bem aceito, não. D. O término das relações diplomáticas com os Estados Unidos, o que provocou o acirramento das disputas e polêmicas frequentes.
parece ser bem interessante também essa alternativa. E aí, a consolidação de um socialismo com autonomia na economia, crítico do autoritarismo e sem influências externas. A gente sabe que isso não aconteceu, né? E por fim, nós vamos ter o exercício 6. Explique como foi o processo de guerra no Vietnã. Eu acabei de explicar isso para vocês na resolução da revisão ali, que fala da guerra do Vietnã. Beleza, galera? Então, eu espero poder ter ajudado vocês. Ótimos estudos e qualquer coisa estou disponível aí. Um abraço grande e até mais.